estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu sei, tenho que falar, não tem como eu não começar esse vídeo falando pra vocês que eu sei que estamos aí há quase um mês sem vídeo. Eu vou fazer vídeo justamente sobre isso, justamente sobre o fim de semestre, porque a culpa disso é o quê, gente? É o fim de semestre, no meio do EAD, no meio da pandemia, no meio da quarentena, então assim... eu tô me sentindo adorável. Mas então o que eu resolvi fazer hoje aqui rapidinho, de trazer dica pra vocês, é de como que eu fiz pra começar a entender melhor a matemática. Já tem vídeo aqui no canal de eu falando sobre como eu não acreditava em mim, como eu achava que eu era assim burra na matemática, e como que eu fui mudando a minha forma de enxergar isso, e como que eu fui mudando a minha cabeça em relação à matemática. Mas hoje eu quero dar algumas dicas práticas pra vocês, como aplicar no seu dia a dia, aprender a matemática de uma melhor forma possível. As dicas não estão organizadas em termo de importância, eu só agora há pouco peguei e fiz uma lista aqui rapidão das coisas que passaram pela minha cabeça nesse meu processo de aprender matemática, e então a ordem é aleatória, tá? Eu vou falando pra vocês as dicas e explicando um pouco melhor de como que eu apliquei elas. Eu, por exemplo, já falei pra vocês que eu não gosto de uma matéria que tem na minha faculdade que se chama microeconomia, e o meu problema nem é com a matemática. E essa é a primeira dica. Muitas vezes o seu problema não é a matemática em si, mas sim a interpretação de texto. Como assim? Vou dar o exemplo da microeconomia. Meu problema não é aplicar a matemática em si no problema ali que o professor me deu, mas sim montar aquele problema, entender, ler o enunciado, interpretar matematicamente aquilo. Então presta atenção se o seu problema realmente é a álgebra, ou seja, é a parte de resolver matematicamente aquela coisa, ou se o seu problema é realmente interpretar aquele enunciado, entender o que você tem que fazer na parte da matemática pelo enunciado. Então isso é importante. Às vezes eu sempre falava, não sei matemática, não sou boa em matemática, mas na realidade mesmo, o que eu não consigo fazer direito é interpretar aquele texto. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é grife o enunciado. Isso é muito importante, não só na matemática, mas eu uso principalmente na matemática, porque como eu falei para vocês, meu maior problema é a interpretação de texto. Então o que eu faço é ficar grifando o enunciado. Grifa as perguntas, grifa o que ele pede, grifa os números que ele te dá, justamente para que você consiga, depois que você lê o exercício, fazer a dica 3, que seria, coloca ali, antes de resolver, antes de montar o seu problema, a sua conta ou algo do tipo, coloca ali do lado todas as informações que você tem. A gente faz isso muito em matemática financeira, mas eu lembro que eu fazia muito em física. Então, por exemplo, um exercício de aceleração, sei lá, e daí eu colocava, a aceleração é tanto, que às vezes era 10, né? Nem lembro, mas tudo bem. Então, a aceleração é tanto, velocidade é tanto. Então, traduz já, ou começa traduzindo o teu enunciado para matemática, para quais são os elementos, quem é quem ali naquele momento. A quarta dica que eu tenho para vocês, eu já mostrei aqui no canal que eu fazia muito isso em uma aula de contabilidade que eu tenho, que é entenda as suas dúvidas. É muito importante você começar a entender um problema pela parte que você justamente não entende. Às vezes é meio óbvio, mas a gente não pensa nisso. Quando eu tinha muita dificuldade em matemática, ao invés de eu entender realmente onde era a minha dificuldade, eu só generalizava e falava, não sei matemática. Mas não é que eu não sei matemática, eu sei fazer 1 mais 1, e isso, teoricamente, é matemática. Então, entenda realmente onde está a sua dúvida. Não é que você não sabe matemática, mas provavelmente você não sabe, sei lá, log, você não sabe resolver uma função exponencial. Não é exatamente a matemática que você não sabe. Por isso que não é legal a gente falar, eu não sei matemática. Você não sabe alguma parte dessa matemática aí, e não quer dizer que você não seja capaz de conseguir aprendê-la, entendeu? Eu mesmo, quando gostava muito de português, e já falei pra vocês que eu fazia letras, então assim, adorava o mundo da redação e tudo mais, tinha coisas que eu me confundia de vez em quando. Por exemplo, afim junto ou afim separado. Mas eu não falava que eu não sabia português. Eu só não lembrava naquele momento como fazia tal coisa. E a mesma coisa com a matemática. É porque como a matemática é muito mais difícil, o número de pessoas que têm dificuldade é muito maior, a gente acaba se colocando em uma caixinha que nem deveria existir, que é a caixinha das pessoas que não sabem matemática. Todo mundo sabe matemática, todo mundo sabe fazer alguma conta. O que você não sabe é alguma coisinha ali da matemática. Então essa é a dica 4 ou 5, já nem lembro, acho que é 5, 4. Enfim, mas essa é a dica, entenda realmente qual é a sua dúvida. A sua dúvida não é matemática, a sua dúvida é alguma parte da matemática. Então comece entendendo o que você não sabe. Dica número 5, estudar todos os dias vai sim te fazer ser um pouco mais inteligente no final do dia. O que eu quero dizer com isso? Persistência é a palavra.
Eu muitas vezes achava que, por exemplo, estudar hoje um exercício de matemática, se eu fizer um não vai me adiantar. Então, assim, eu tinha muito na minha cabeça que eu precisava, para estudar matemática, passar o dia inteiro sofrendo estudando. E não é assim. Se você todos os dias fizer um exercício, eu juro pra você, gente, eu juro porque aconteceu comigo, entendeu? Eu fiz isso. Se você estudar todo dia um pouquinho, nem que seja, sei lá, qualquer coisinha, assiste um vídeo no YouTube, qualquer coisa de matemática, se você fizer isso todos os dias, 10 minutos, 5 minutos por dia, a gente tem 24 horas. Se eu pegar 10 minutos por dia para assistir um vídeo de algum professor explicando alguma coisinha de matemática, você pode ter certeza que no final do mês você vai saber muito mais. Tem um Veda de memorização aqui para vocês assistirem, para vocês terem um pouco de noção do que eu estou falando, da importância da repetição. Então, assim, não ache que, igual eu achava, por exemplo, se eu estudar hoje 5 minutos, 5 minutos não vai resolver nada. 5 minutos é melhor do que 0 minutos. Sempre pense assim, 1 minutinho, qualquer atenção que você dá é sempre melhor do que nenhuma atenção. A sexta dica é para você anotar os seus erros e entender onde você está errando e por que você está errando aquilo. Falando de novo daquele caderno que eu mostrei para vocês de contabilidade, o que eu fazia era grifar de uma cor específica o que eu tinha errado, eu refazia o exercício e muitas vezes eu continuava errando a mesma coisa. Para eu não errar a mesma coisa, eu ia lá e entendia porque eu estava errando aquilo e grifava o jeito certo de se fazer. Eu vi uma frase, olha aqui, estamos filosofando já, eu falei que o vídeo ia ser rápido, a gente já tá aqui batendo papo, mas tudo bem. Vi uma frase dia desses que falava, será que o seu dia realmente não foi bom? Ou foram, 5 minutos do seu dia que não foram bons e você ficou martelando aquilo na sua cabeça o tempo todo? E daí aquilo, gente, fez assim, ó, na minha cabeça, porque é a mesma coisa na matemática. Será que você realmente não sabe matemática ou você fez um exercício, não entendeu aquele exercício e essa dificuldade fez com que você falasse não sei e a partir do momento que você largou a mão, você errou o resto todo. Isso é pra se pensar. Então, assim, realmente entenda. Muito provavelmente não é o exercício todo que você não sabe. É uma coisinha. E eu sei que na matemática uma coisinha faz você errar o exercício inteiro. E é por isso que a gente cria essa ilusão de que a gente não sabe fazer nada. Mas não é que você não sabe fazer nada, é que às vezes uma coisinha que você erra o resto. Então procura essa uma coisinha, conserta ela, porque consertando só isso você resolve um monte de problema. A sétima dica é para você começar do básico, mas para você não demorar para ir para o avançado. Tem aquela coisa da gente nunca se sentir pronto para dar um passo a mais, né? E aqui assim, não espere você se sentir pronto para dar um passo a mais. Então uma dica que eu tenho é, se você está começando um cronograma de estudos agora, coloca uns exercícios mais fáceis, mas coloca uns bem difíceis no meio. Por quê? Porque pode ser que você não consiga resolver aquilo? Pode, mas vai te dar um alívio porque você sabe que você não conseguiu resolver aquilo porque é muito avançado, mas mesmo assim você foi atrás, mesmo assim você tentou. E se você resolver aquele exercício, meu amigo, você pode soltar fogos, porque assim, a gente precisa dessa motivação, a gente precisa desse gás a mais. A dica 8 é pra você se entender. Então essa dica é pra você se respeitar, pra você ter o autoconhecimento, é o que eu sempre falo aqui, você ter o autoconhecimento de como você aprende melhor e respeitar isso. Não adianta você estudar 6, 7 horas por dia se você não é esse tipo de pessoa, entendeu? Não adianta você... É a mesma coisa, por exemplo, se você não faz exercício físico, daí de um dia pro outro você resolve correr uma maratona. Vai dar ruim, vai dar errado, não vai dar certo e ponto final. Tem coisa que não é pra ser, gente. Então assim, se respeite, se entenda e se respeite. Não ache, por exemplo, estamos chegando aí perto de vestibular, Enem, FUVEST e tudo mais. Se você aí tá desesperado, do que não estudou o suficiente e tudo mais, meu amigo, não adianta você acordar amanhã e falar, não, a partir de agora eu vou estudar 12 horas por dia e vai dar certo. Não vai, tá? Não vai dar certo. Então assim, se respeite, tá? Faça um cronograma que você consiga se respeitar, respeitar os seus momentos. Tem dia que a gente vai acordar mal e não vai querer estudar e tá tudo bem. Isso é uma coisa doida porque eu estou aprendendo a me respeitar agora e vou fazer um vídeo sobre isso. Porque eu cheguei a uma hora que eu explodi, gente, nesse fim de semestre. Eu simplesmente explodi e aí começou a dar errado, porque eu queria correr uma maratona, sendo que eu não estava treinando pra ela. Então, assim, se respeite. Mesmo, eu sei que é sobre matemática e tudo mais, em qualquer matéria. Respeite seus limites e saiba respeitar como o seu cérebro aprende e como você treinou ele até hoje. A nossa dica 9 é o que eu tô falando até agora, de você ter um cronograma. Então monte sim um cronograma de estudos pra você para cada matéria, principalmente as que você tem dificuldade. E se você está aqui, provavelmente essa é a matemática. Então monte um cronograma pra você
do básico ao avançado, com o avançado no meio, se entendendo. Então, por exemplo, qual método, qual técnica de estudo você vai usar. Tem uma pasta de técnicas de estudo aqui, vou deixar para vocês clicarem e assistirem. Então, por exemplo, log eu vou estudar com a prática intercalada. Já outra coisa, sei lá, microeconomia, vou estudar com autoexplicação. Faz essa junção, saiba fazer direitinho o teu cronograma. Vou deixar um vídeo aqui que eu ensinei vocês como fazer um cronograma assim perfeito, maravilhoso, porque você usa qual é a matéria, qual a técnica de estudo, o que você precisa para esse estudo. Então assim, tem esse cronograma bem feito, bem bonitinho, para que você não chegue na hora e fala, putz, e agora o que eu vou estudar? Daí você passa o dia inteiro pensando o que você vai estudar e quando vê, já acabou o dia e você não fez nada de útil. E a nossa última dica, mas não menos importante, é peça ajuda. Eu comentei que quando eu tava ali com muita dificuldade em matemática, uma das coisas que eu precisei foi a minha humildade. Porque eu percebi que tinha, sei lá, criança que sabia mais do que eu na matemática. Mas é justamente porque a criança, ela tá na escola e ela tem que estudar e eu não estava estudando matemática fazia 2 anos. Então assim, peça ajuda pra quem sabe. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu comecei a avançar mais na matemática quando eu perdi a vergonha e o medo de perguntar as coisas mais banais. Então, por exemplo, eu estou no 4º semestre de economia, eu já deveria saber como faz uma derivada comum ali, ó, desde o 1º semestre. Só que aí chegou perto de uma prova minha e eu simplesmente esqueci como fazer aquela derivada e não estava conseguindo. E assim, perguntar para um amigo meu da faculdade parecia uma opção improvável. Porque eu falei, nossa, eles vão achar que eu sou a pessoa mais burra, porque não é possível que eu não saiba um negócio que a gente aprendeu no 1º semestre. Só que essa pessoa falando era a minha voz chata, a voz que eu não escuto mais. E a outra voz falou, pergunta, não vai acontecer nada, ninguém vai te bater, ninguém vai te matar se você perguntar isso. E aí eu simplesmente cheguei para um amigo meu, perguntei, falei, meu, não tô conseguindo fazer essa derivada. Sei lá, tipo, era muito simples, gente, juro, era uma equação de 2º grau, sei lá, era muito simples. E eu não tava conseguindo fazer aquela derivada. Daí ele me mostrou onde eu tava errando, a gente riu e acabou, sabe? Foi muito simples, foi... Eu tava criando na minha cabeça algo horrível e assim, ele só me ajudou e deu tudo certo. Não tem problema nenhum você não saber uma coisa simples, tá? Pergunta, é muito comum, a gente tem que estudar tanta coisa, sério. Principalmente você, se você está prestando vestibular, você é top, meu amigo, pra eu não falar um palavrão porque é feio. Mas assim, sério, às vezes a gente que tá prestando vestibular, a gente não consegue fazer um exercício e isso destrói a gente. Só que assim, pensa em quantas outras coisas você já não fez, sabe? Hoje em dia, que eu só estudo um tipo de matéria, digamos assim, que é a economia, eu fico pensando, cara, como que eu fiz vestibular? Como que eu passei na FUVEST? Porque você tem que saber biologia, matemática, física, química, história, geografia, português, e eu já nem lembro mais. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, vamos olhar por outro ponto de vista. Às vezes, se você tá com dificuldade em matemática, não é o fim do mundo, igual eu sempre achei que era. Espero que vocês gostem dessas dicas, desse vídeo. Não esquece de compartilhar com algum amigo seu. E, sério, boa sorte nos estudos de vocês. Não desistam, nunca desistam do estudo de vocês. E até o próximo.